Hoje eu vou explicar um filme de suspense, crime e erotismo chamado Lua de Fel. Mergulhado em uma exibição excessiva de nudez e erotismo obsceno, Lua de Fel é uma obra de cinema polêmica que com certeza vai deixar alguém na plateia se sentindo desconfortável, se não completamente chocado. No entanto, por baixo de todo esse excesso, há uma lição de moral, da qual todos os relacionamentos podem se beneficiar. Alerta de spoilers. Se liga e toma cuidado. Como diz a música, existem 50 maneiras de deixar seu amor. Você pode sair de fininho pelos fundos, bolar um novo plano, pegar o ônibus ou, sem muita discussão, pode simplesmente largar a chave e ir embora. Infelizmente, quando se trata de consertar relacionamentos, você não tem tantas opções. Mas um caminho comum para isso é fazer uma boa viagem. E é exatamente isso que o nosso casal está fazendo. Para a viagem de aniversário de 7 anos de casamento, um jovem casal britânico embarca em um cruzeiro pelo Mediterrâneo até Istambul, a caminho da Índia. Fiona Dobson está radiante por finalmente poder fazer essa viagem com seu marido, Nigel, e ela espera que isso ajude com os problemas do casamento deles. Fiona pede licença por um momento para usar o banheiro e Nigel fica no convés, observando as ondas no horizonte. O tempo passa, então Nigel, preocupado, vai checar se sua esposa está bem. Para sua surpresa, Fiona está ajudando uma jovem e bela francesa que está passando muito mal com o enjoo do mar. Fiona e Nigel levam a francesa para o convés para que ela possa tomar um ar fresco. Ela é educada com os dois, chegando a elogiar a beleza de Fiona. Depois de dizer para onde estão indo, Fiona pergunta para onde a francesa vai, e ela apenas diz que planeja ir para um lugar muito mais longe. Mais tarde, Fiona e Nigel têm um almoço agradável com um cavalheiro indiano e viúvo chamado Isaiah. Tudo parece bem com o casal britânico. No entanto, por baixo dessa fachada de normalidade, os Dobson estão se cansando um do outro no casamento. Afinal, a ausência de empolgação e novidade são coisas traiçoeiras que podem envenenar mentes e relacionamentos. Mas talvez uma mudança de cenário ajude o casal a reviver o que resta de seu relacionamento. Durante a noite, Nigel vai sozinho ao bar do navio, onde encontra uma mulher dançando. Nigel se senta no balcão e pede uma bebida enquanto seca ela com os olhos. A mulher termina sua dança e vai até o bar para tomar um drink. Nigel então a reconhece como a francesa de mais cedo. Ele pergunta se ela está se sentindo melhor, mas a francesa, de brincadeira, finge não se lembrar de Nigel. Ela então exige que Nigel lhe conte algo engraçado. Nigel, sem jeito, tenta pensar em algo, mas não consegue diverti-la. Ela se levanta e vai embora, comentando sarcasticamente sobre a personalidade, entre aspas, magnética de Nigel. Claro, não seria um cruzeiro salva-casamento se não houvesse uma mulher enigmática e carismática de preto que não deixa suas intenções claras. Pessoal, parei a edição do próximo vídeo para falar com vocês rapidinho. Tá bem difícil manter o canal só com o que o YouTube paga. Se você puder e quiser ajudar o Rocket a continuar com esses recaps gostosos, tem Apoia-se e Pix do canal. O link tá na descrição. Todo mundo que ajudar vai ter seu nome nos créditos como apoiador fiel. Qualquer valor já faz a diferença. Valeu demais e bora pro recap. Mesmo assim, a mudança repentina em seu comportamento é certamente confusa. Isso levanta a suspeita de que a mulher estava apenas fingindo mais cedo. Agora, ela está sendo excessivamente sedutora e brincalhona com Nigel, apesar de saber que ele tem uma esposa. Nigel está no convés novamente, olhando para as ondas escuras. De repente, ele é abordado por um homem em uma cadeira de rodas chamado Oscar. Ele o chama pelo nome, para a surpresa de Nigel. Oscar fala com ele sobre Mimi, a francesa. Ele diz que Mimi é sua esposa e acusa Nigel de querer dormir com ela. De forma sinistra, ele avisa Nigel para ter cuidado com ela, dizendo que foi ela quem o deixou na cadeira de rodas. A franqueza de Oscar deixa Nigel desconcertado, e nesse ponto, ele pede a Nigel que o ajude a passar pelo degrau elevado da porta. Nigel obedece e segue Oscar até sua cabine. Embora Oscar pareça perfeitamente inofensivo, ainda há um
ar indecifrável no encontro deles. A própria premissa da conversa é bizarra, visto que Oscar é o marido da mulher com quem ele acusou Nigel de querer dormir. E essa nem é a única coisa que torna toda a situação estranha, se não questionável. Oscar oferece a Nigel uma taça de champanhe enquanto começa a contar sua história. Ele conheceu Mimi em Paris, em uma viagem de ônibus. Oscar sentou-se perto dela e ficou com os olhos grudados nela o tempo todo. Quando Oscar percebeu que Mimi não tinha um bilhete, ele deslizou o seu próprio para a mão dela. Isso, por sua vez, fez com que ele fosse expulso e jogado na rua. O ônibus se afastou e Mimi olhou para Oscar com olhos nebulosos e encantados. Oscar explica que era um aspirante a escritor que se mudou para Paris para seguir os passos de seus heróis literários. Infelizmente, todos os seus romances foram rejeitados pelas editoras. Após o primeiro encontro, Oscar ficou perdidamente apaixonado e passou a frequentar a rota do ônibus regularmente, tanto que os motoristas começaram a reconhecê-lo. Um dia, ele abordou uma mulher, esperando que fosse Mimi, mas não era. Ainda assim, ele a levou a um restaurante e, numa reviravolta do destino, a garçonete que os atendia era Mimi. Enquanto Mimi saía com o pedido deles, Oscar a seguiu de perto e a convidou para jantar no dia seguinte. Depois de buscar Mimi em suas aulas de dança, os dois foram comer em um restaurante tailandês. Um silêncio constrangedor pairou sobre eles, mas não era forçado ou pesado. Havia uma leveza inocente nele. Eventualmente, os dois se viram em um adorável jogo de mímica. Em suas tentativas de superar um ao outro, acabaram compartilhando uma calorosa risada. O mundo está cheio de forças poderosas, mas poucas atingem com tanta força quanto uma atração de tirar o fôlego. Oscar foi consumido por ela em toda a sua intensidade, e isso o levou a um belo e florescente romance com a beleza que era Mimi. Mas tudo passa, e Oscar deve saber disso muito bem agora. Os dois então saíram para uma caminhada noturna. Quando o sol nasceu, eles se sentaram em um banco. Lá, Oscar admitiu que a estava procurando. Por sua vez, Mimi tirou o bilhete que ele lhe deu, e Oscar ficou emocionado por ela tê-lo guardado todo esse tempo. Quando Mimi disse que seus pés estavam frios, Oscar pegou os dois e os aqueceu com as mãos e o hálito. Mais tarde, os dois pombinhos se refugiaram no apartamento de Oscar. Mimi tirou a gravata e a camisa de Oscar e, com os dois despidos, eles fizeram amor. A partir daí, Oscar e Mimi passavam os dias em casa, fazendo amor e vivendo esse amor. Nesse ponto, Oscar começa a descrever com detalhes cada vez maiores os aspectos eróticos de seu relacionamento para Nigel, que agora está se sentindo desconfortável com toda a obscenidade. Oscar argumenta que está entrando em tantos detalhes porque está tentando transmitir o quão irremediavelmente apaixonado ele estava. Nigel se despede de Oscar depois de ouvir sua história. Essa narrativa perversa de repente muda o personagem de Oscar de um pobre velho para um estranho inapropriado e um tanto assustador. Mas o mais inapropriado de tudo é talvez a maneira como Nigel parece quase gostar dos relatos obscenos de Oscar sobre seu caso tórrido com Mimi. Mais ainda, Nigel está irremediavelmente fascinado pela esposa de Oscar. Nigel volta para sua pequena cabine e encontra Fiona dormindo profundamente. Ele a abraça, sentindo-se sem fôlego após a conversa com Oscar. Na manhã seguinte, Nigel conta a Fiona o que aconteceu na noite anterior e Fiona ri. Bastante chocada com os modos de Oscar, ela comenta que ele é um exibicionista verbal. Os dois tomam café da manhã na lanchonete do navio e, de repente, Oscar e Mimi entram no salão. Fiona torce para que eles não se juntem a eles, mas Oscar vai dizer olá. Oscar gesticula para Mimi ir para uma mesa diferente com alguns funcionários importantes, enquanto ele fica com o casal. Os dois concordam por educação. Pedindo nada além de vinho, Oscar quase imediatamente elogia a beleza de Fiona. Durante todo o almoço, Oscar domina a conversa com seu tipo peculiar de humor negro. Depois de um tempo, Mimi se junta a eles na mesa, sentando-se em frente a Nigel.
Por debaixo da mesa, Mimi começa a fazer um joguinho de pé com o quieto Nigel. Oscar pede permissão a Fiona para pegar Nigel emprestado para ouvir o resto de sua história. Apesar de seu constrangimento, Fiona concorda. Quando Oscar e Mimi partem, eles deixam o outro casal atordoado na mesa pelo encontro bizarro. Por alguma razão, os dois estão completamente dominados pela atitude insistente de Oscar, que mesmo desconfortáveis com a ideia, especialmente Fiona, eles ainda aceitam. Mas além disso, essa cena destaca os paralelos irônicos entre os dois pares casados. Por um lado, Nigel e Fiona já viram seu casamento cair na rotina e as coisas estão começando a parecer desgastadas. Enquanto isso, Oscar e Mimi levaram sua vida de casados aos extremos. E agora, os dois estão exaustos pelos excessos de paixão e crueldade. De volta à cabine de Oscar, Nigel está sentado ouvindo sua história mais uma vez. Ele explica que assim que sentiu que seu relacionamento com Mimi havia se esgotado, algo aconteceu que mudou tudo. Uma tarde, Mimi e Oscar foram esquiar. Mimi estava esparramada no chão vestindo nada além de uma camiseta enquanto assistia à televisão. Ele ficou surpreso quando Mimi se levantou, se posicionou sobre o aparelho de TV e começou a urinar em cima dele. Algo tomou conta de Oscar e ele correu para entre as pernas de Mimi para receber aquele banho de urina. A urina de Mimi espirra por todo Oscar e ele relata que teve o melhor clímax de sua vida. Nesse ponto, Nigel já está de saco cheio de ouvir Oscar divagar sobre como ele encontrou sua fonte da juventude e um segundo batismo nas excreções de sua esposa. Oscar diz a ele para ficar quieto, pois está compartilhando uma revelação para expandir seus horizontes sensuais. Ele até provoca a vida íntima e inadequada de Nigel com Fiona. Quando Nigel fica com raiva e retruca que Oscar é totalmente obsceno, Oscar simplesmente pergunta se ele já sentiu uma paixão avassaladora e se já idolatrou verdadeiramente uma mulher. Com isso, ele continua com seu conto e, desta vez, ele fala sobre a vez em que Mimi o amarrou a uma cadeira, prendeu suas mãos, o amordaçou e rasgou suas roupas antes de finalmente fazer o que queria com ele. Mais dias se passaram em que os dois ficaram em seu apartamento e fizeram amor. As perguntas de Oscar sobre paixão e idolatria são muito reveladoras. Elas mostram que ele é um homem movido pela novidade e pela noção fugaz de paixão em um relacionamento. Ele diz isso com suas histórias. Somente quando Mimi tentou algo novo, extremo e perverso, é que eles se sentiram reacesos novamente. A cena pode ser explícita e excessiva em suas obscenidades, e Nigel até apontou isso, mas era precisamente o que Oscar queria e precisava. Temendo que o relacionamento deles estivesse esfriando, Oscar marcou uma noite com os amigos. Durante a festa, e assim viu Oscar rindo com sua antiga colega de quarto. O que achou nos comentários. Começou a sentir. Eu já deixei outro filme gostoso aí na tela. Foi até um conhecido da aula de dança. Não esqueça aquele like safado para ajudar o canal muito e um beijo respeitoso. Oscar se sentiu magoado com isso. Então, saiu do bar e pegou um táxi para casa. Mimi chegou em casa pouco depois, sentindo-se culpada pelo que havia acontecido. Mimi começou a chorar copiosamente e disse a Oscar o quanto o amava. Oscar também a amava, mas temia que a vida íntima deles estivesse prestes a declinar. Em uma última tentativa de revigorar as coisas, eles começaram a fazer roleplay. Oscar fingiu ser um porco e Mimi o chicoteava. No entanto, isso não funcionou como esperavam e não conseguiu excitá-los. O casal desistiu e Oscar percebeu que, finalmente, as chamas do desejo haviam se apagado por completo. Antes de poder continuar a história, Mimi entra na sala e Nigel se levanta, tentando fugir da situação. Novamente, Oscar sutilmente sugere que Nigel quer dormir com Mimi. Nigel sai do quarto e assim que fecha a porta consegue ouvir o estranho casal rir. Por um momento, ele não pode deixar de sentir que está sendo submetido aos jogos pervertidos e bizarros do casal.
Talvez Nigel devesse ter parado por aí. Talvez ele devesse ter encarado isso como um aviso de que estavam brincando com ele. Mas a tentação e a excitação são demais para ele resistir. Ele está certo. Oscar é obsceno. Ele é um pervertido vulgar que provavelmente está brincando com ele. Mas é apenas nas histórias de Oscar que ele tem acesso a um mundo tão elétrico e pulsante. Um que ele provavelmente não consegue imaginar, dado seu relacionamento morno com sua esposa. Mas talvez o fator mais magnético em tudo isso seja a própria Mimi, pela qual Nigel permanece, sem dúvida, atraído. Nigel volta para sua própria cabine, onde Fiona o está esperando. Fiona está chateada, com ciúmes de Mimi. Com Nigel tentando consolá-la, eles vão para o convés. Lá, eles encontram Isaiah, o cavalheiro indiano com quem fizeram amizade no dia anterior. Com ele está sua filha, Amrita. Fiona imediatamente gosta de Amrita. Então, Isaiah pergunta a Nigel se eles têm filhos. Fiona diz que Nigel não quer ter filhos. Sentindo-se sem graça, Nigel começa a mudar de assunto. Fiona comenta que está com frio e Isaiah generosamente oferece seu casaco, enquanto Nigel volta para a cabine para pegar o casaco de Fiona. No caminho de volta para a cabine, Mimi o intercepta e o avisa que nem tudo que Oscar lhe conta é verdade. Ela então pede a Nigel que vá vê-la em sua cabine às 17 horas, porque ela quer lhe explicar algumas coisas. Após esse encontro, Nigel retorna para Fiona com o casaco dela, e o casal se dirige ao salão para um jogo de bridge com as outras pessoas no navio. Nigel olha impacientemente para o relógio, esperando dar 17 horas. E quando chega a hora, ele se levanta e diz à esposa que Oscar está solicitando outra reunião. Isso deixa Fiona chateada, mas ela o deixa ir mesmo assim. Neste ponto, Nigel está completamente fisgado. Ele anseia por Mimi e está disposto a mentir para sua esposa, talvez até traí-la, para chegar perto dela. É nesse momento que Nigel perde sua inocência na situação e mergulha ainda mais fundo na tempestade que se formava. Quando Nigel chega à cabine, está completamente escuro. Ele ouve Mimi instruindo-o a fechar a porta. O contorno do corpo dela está deitado na cama. Nigel vai beijar a mão de Mimi e, de repente, as luzes se acendem. Mimi surge de trás de Nigel, saindo da cabine às pressas. É revelado que Oscar é quem está deitado na cama e o casal cai na gargalhada quando Nigel beija sua mão. Nigel fica completamente indignado com os jogos do casal, mas Oscar diz na lata: ele deixará Nigel ter um caso com Mimi com a condição de que ele ouça a história inteira. Oscar explica que não tem mais as partes do corpo funcionando para satisfazer Mimi, então desistiu de impedir qualquer caso. Agora ele ajuda a supervisioná-los. Nem é preciso dizer que Nigel está sendo manipulado pelo casal doentio. Ele se tornou parte de mais um de seus jogos doentios. E como Oscar está balançando Mimi na frente dele como uma cenoura, Nigel está impotente contra eles. Talvez impotente seja a palavra errada, porque Nigel não está sob a mira de uma arma. Como mencionado anteriormente, a atração é uma das forças mais poderosas do mundo, e ela atropelou completamente Nigel, deixando-o paralisado pelo casal e subserviente aos seus caprichos. Nigel se senta e Oscar continua o resto da história. O fracasso repetido de Oscar em ter seu trabalho publicado levou ao apodrecimento de uma atitude cínica dentro dele. Por sua vez, ele perdeu a paixão por Mimi e dia após dia a ressentia por seus fracassos. O tédio se instalou e Oscar recorreu a um serviço de acompanhantes porque não se sentia mais excitado por Mimi. Uma tarde, uma discussão violenta explodiu e Oscar deixou Mimi inconsciente por um momento. Sentindo-se culpado, Oscar levou Mimi ao parque de diversões e eles passaram um bom dia juntos. No entanto, Oscar finalmente expressou sua visão sombria sobre o relacionamento deles, dizendo que sempre pensou que não duraria e que seria melhor deixá-lo morrer. Mimi tentou convencê-lo do contrário, mas Oscar insistiu. Mimi finalmente desistiu e foi embora. É evidente o quão egoísta Oscar é como pessoa. Ele se preocupa mais com as emoções que pode experimentar do que com as pessoas em sua vida. Então, estava pronto para desistir de seu relacionamento
com Mimi por tédio. Isso teria sido o melhor, de qualquer maneira, já que Oscar estava apenas descontando sua frustração em Mimi. Mas talvez Oscar ainda esteja tão preso em seus fracassos como escritor até hoje, que se contenta em ter Nigel ouvindo sua pomposa releitura de sua vida. Nos dias seguintes, Mimi continuou a procurar Oscar para que a aceitasse de volta, mas Oscar a rejeitou todas as vezes. Uma noite, quando Oscar voltava de um bar, viu Mimi dormindo no chão, ao lado de sua porta. Temendo os olhos curiosos de seus vizinhos, ele a deixou entrar no quarto. Lá, Mimi se ajoelhou para implorar a Oscar que a aceitasse de volta. Mimi chegou a dizer que Oscar podia gritar com ela, ter outras mulheres e até parar de amá-la, desde que ele a deixasse ficar com ele. Quando Mimi disse isso, Oscar começou a formar uma ideia sombria e sádica. Embora Oscar tenha concordado em manter seu relacionamento com Mimi, ele fez de sua missão sujeitá-la a um inferno na terra para que Mimi desistisse do relacionamento deles. O que se seguiu foi uma vida de crueldade absoluta para Mimi. Oscar frequentemente a chamava pelo nome de outra mulher para magoá-la. Ele a intimidava e a repreendia em todas as oportunidades que encontrava. Uma noite, Mimi preparou um jantar de ação de graças para Oscar, mas ele se recusou a comer e ainda insultou suas habilidades culinárias. Oscar então perguntou a Mimi por que ela não tinha mais aulas de dança. Mimi disse que não conseguia mais dançar porque seu coração estava partido. Eventualmente, chegou a um ponto em que Mimi foi afetada fisicamente. Urticárias apareciam e seu cabelo ficou crespo e selvagem. Oscar às vezes a insultava na frente das mulheres com quem estava tendo casos. A crueldade de Oscar chegou a um ponto em que ele forçou Mimi a fazer um aborto quando descobriu que ela estava grávida. É difícil culpar Mimi por suas ações. Elas foram feitas por amor e desespero, embora esses sentimentos estivessem claramente mal direcionados para a pior pessoa possível. Mas também vemos como Oscar pegou essa vulnerabilidade e a usou para seus jogos sádicos. A operação foi um sucesso, mas várias complicações deixaram Mimi em um estado terrivelmente enfraquecido. Ver Mimi em tão má condição finalmente penetrou seu coração de pedra. Oscar sentiu-se fraquejar quando Mimi abriu os olhos após a operação e prometeu a ela que os dois fariam uma viagem assim que ela se sentisse melhor. Oscar e Mimi embarcaram no avião para a Martinica. Em um ato final de crueldade, Oscar garantiu que Mimi partisse no avião sem ele, livrando-se dela para sempre. Em uma cena de partir o coração, Mimi olhava freneticamente para trás no avião, procurando por Oscar. Mas enquanto o avião decolava, a ficha caiu de que Oscar a havia abandonado. A partir daí, o que restava da doce e amorosa Mimi morreu naquele avião. Mas como vimos, não foi uma morte rápida. Oscar assassinou aquela Mimi e ele a massacrou dia após dia até que ela se tornou irreconhecível. Nigel e Oscar encerram a sessão por enquanto. Nigel sai do quarto e vê Mimi esperando na porta. Mimi pergunta se ele está com raiva dela, mas Nigel diz que está confuso. Os dois se beijam antes de Nigel sair. Nigel vai para a área de jantar, mas quando chega lá, o jantar já acabou. Ele tenta procurar por Fiona no bar e a vê flertando com um italiano. Nigel leva Fiona com ele de volta para a cabine. No caminho, Nigel reclama do flerte de Fiona, mas Fiona responde que sabe que Nigel quer dormir com Mimi. Na noite seguinte, Fiona está totalmente arrasada pelo enjoo do mar. Nigel sugere que ela tome um comprimido. Isso irrita Fiona e ela começa um discurso inflamado sobre como ele está sempre fazendo ela tomar comprimidos, antes de reclamar por não terem filhos. Mas eventualmente Fiona cede e concorda em tomar um comprimido. Quando Nigel lhe dá 2 em vez de 1, Fiona explode de raiva e afirma que Nigel deveria ir em frente e dormir com Mimi. Ele sai furioso e vai até Oscar para ouvir o resto da história. Como se o casamento desgastado deles não fosse suficiente para criar um abismo entre eles, seus valores e desejos de vida diferentes aumentam ainda mais a tensão. Então, claro,
Tudo o que Nigel pode fazer é se perder mais no jogo de Oscar e Mimi. Lá, ele não tem nenhuma obrigação ou responsabilidade. E lá, a paixão e a emoção acendem um fogo nele. Oscar passou os 2 anos seguintes aproveitando a miríade de mulheres lindas em Paris. Um dia, Oscar foi atropelado por um ônibus, causando uma fratura na perna. Para sua surpresa, ele foi visitado por Mimi, que fingiu cortesia. Mas logo, Mimi agarrou seu braço e o arrastou para o chão, enquanto suas pernas estavam em péssimas condições. No final, Oscar ficou paralisado da cintura para baixo. Estranhamente, Mimi se dedicou a cuidar de Oscar. Ela ficou com ele e o serviu com forte devoção, mas de vez em quando, Mimi descontava seus caprichos doentios em Oscar com vingança. Oscar, que estava completamente indefeso diante de Mimi, começou a perceber que talvez ela ainda o amasse à sua maneira distorcida. Ainda assim, foi uma vingança cruel da parte dela. Ela não só lhe roubou a mobilidade, mas também fez com que ele não tivesse a quem recorrer e para onde ir a não ser ela. Mimi teve sua vingança completa e no final ela riu por último. Mimi continuamente degradava Oscar e negava-lhe todos os prazeres da vida o máximo que podia. Houve até um momento em que Mimi fez amor com um de seus amigos bem na frente dele. Mas apesar de tudo isso, Oscar e Mimi sabiam que apenas um com o outro eles compartilhavam um vínculo de extrema paixão e extrema crueldade. Assim, eles decidiram se casar. Oscar admite a Nigel que tem um medo eterno de perder o amor de Mimi, por mais distorcido que seja, para outra pessoa. Com isso, Oscar conclui sua história e manda Nigel embora para que ele decida se terá um caso com Mimi. Agora, Nigel ouviu a história horrível do casal distorcido e demente, mas nada do que ele ouviu até agora o dissuade de ir atrás de Mimi. Vários sinais de alerta estão por toda parte e sempre houve uma sensação de que ele está apenas sendo manipulado. Ainda assim, contra a lógica e a razão, ele mantém seus olhos fixos em Mimi. Nigel retorna à sua cabine e encontra Fiona ainda completamente apagada. Ele decide ir para o salão, onde uma festa de gala de Ano Novo está sendo realizada. Nigel vai se juntar a Mimi para dançar, embora dance muito mal. A habilidade de dança ridícula de Hugh Grant quebra um pouco o clima deste filme, que de resto é bem sério. E isso é um feito e tanto, considerando que um personagem aqui comparou um banho dourado à fonte da juventude. Nigel diz a Mimi que vai pegar uma bebida, mas Mimi não reage. A contagem regressiva para o ano novo começa e Mimi vai em direção a Nigel. Ela gesticula para que ele beije sua bochecha. O Nigel, confuso, fica pasmo, até que Mimi pega sua mão e dança lentamente com ele na pista de dança. Nigel tenta beijar Mimi, mas ela recusa, dizendo-lhe ominosamente que ele ainda não ouviu o fim da história deles. É quando Mimi menciona que a esposa dele está lá, observando os dois. Nigel olha para o bar e vê Fiona ao lado de Oscar. Nigel se aproxima e tenta inventar uma desculpa, mas Fiona viu tudo e diz que Oscar a fez ir até lá. Fiona então vê Mimi dançando e vai se juntar a ela. Ele é forçado a assistir, enquanto sua esposa e sua quase amante dançam sensualmente e se beijam intimamente na frente de todos. De repente, o navio inclina para o lado e toda a festa cai. Depois que todos se acomodam novamente, Mimi e Fiona vão para as cabines. Oscar ri da farsa caótica enquanto Nigel sai furioso da sala. Se você está se perguntando o que acabou de acontecer, você não está sozinho. O próprio Nigel não pode fazer nada além de se perguntar isso. Era para ele ter sua esposa ainda apagada para que pudesse pegar uma mulher estranha e maluca com a bênção de seu marido igualmente estranho e maluco. Com raiva e agora confuso, Nigel finalmente percebe que ele é o perdedor nesta situação. Momentos depois, Nigel acorda em sua cabine de um torpor de bêbado. Ele vai para a cabine de Oscar,
onde vê Fiona e Mimi dormindo nuas, enquanto Oscar está sentado lá, esperando por ele. Oscar afirma que as duas mulheres fizeram amor, provocando Nigel até seus limites. Isso leva o Nigel enfurecido a estrangular Oscar. Então Oscar saca uma arma, fazendo Nigel recuar. Mas em uma virada assustadora, Oscar desaba em lágrimas e aponta a arma para Mimi. Ele atira nela 2 vezes antes de colocar a arma na boca e disparar uma vez. Nigel e Fiona estão em estado de choque e os dois recuam para o convés superior, enquanto os corpos de Mimi e Oscar são retirados pelos paramédicos. Isaiah incentiva sua jovem filha Amrita a se aproximar do casal assustado para confortá-los. Finalmente, Nigel e Fiona se abraçam após a experiência bizarra e traumatizante. Apesar de todas as suas vulgaridades e perversões bizarras, o filme é um exame de um relacionamento no seu melhor e no seu pior. No filme, somos apresentados a 2 casais. Os primeiros são Nigel e Fiona. Ambos levam vidas relativamente sem intercorrências, o que se torna a principal razão pela qual seu relacionamento se desgastou. Eles se aventuram em outro país para encontrar emoção. No entanto, eles descobrem que o remédio para a falta de conexão não é a exploração, mas sim como eles devem se apoiar um no outro. Eles aprendem isso da maneira mais traumatizante, observando e participando da vida cruel e caótica de outro casal, Oscar e Mimi. Ao longo do filme, aprendemos que Oscar e Mimi eram a antítese de Nigel e Fiona. Enquanto Nigel e Fiona sofriam de falta de paixão, Oscar e Mimi tinham paixão em excesso. Tudo o que eles faziam era sobre excesso. Tanto o amor quanto a crueldade deles foram levados a extremos, tanto que os marcou e os transformou em pessoas quebradas. Quando Nigel e Fiona cruzam o caminho do casal selvagem, eles acabam aprendendo com seus erros, que excesso e excitação podem não ser a solução definitiva para um relacionamento em crise. Então, no final do filme, durante o assassinato seguido de suicídio planejado por Oscar e Mimi, temos a impressão de que o casal corrupto pretendia que todas aquelas coisas acontecessem como uma lição de moral para Nigel e Fiona. O único personagem do filme que parecia viver a vida contente era a Isaiah. Embora Isaiah fosse viúvo, ele tinha sua filha jovem e inocente, Amrita. Não aprendemos muito sobre a vida de casado de Isaiah, mas simbolicamente, Amrita provou ser um produto de seu amor. A doce menina continuou a ser uma fonte de conforto para Isaiah. E no final do filme, Amrita confortou Nigel e Fiona também. Isso simbolizava uma nova esperança de que as coisas pudessem avançar para o casal, especialmente com o conhecimento de que eles não devem deixar seu relacionamento se tornar amargo como o de Oscar e Mimi.